do senhor Lula da Silva, nunca antes na história desse país se arrecadou tanto imposto. Segundo dados oficiais aqui da Receita Federal, nos 10 primeiros meses de 2024, o governo Lula arrecadou mais de 2 trilhões e 180 bilhões de reais, o recorde absoluto da série histórica. Caio Coppola, em seu programa na CNN, detonou o governo. Lula explanou inúmeras verdades que poucos têm coragem de falar. Silva, nunca antes na história desse país se arrecadou tanto imposto. Segundo dados oficiais aqui da Receita Federal, nos 10 primeiros meses de 2024, o governo Lula arrecadou mais de 2 trilhões e 180 bilhões de reais, o recorde absoluto da série histórica. Em comparação com o ano passado, houve aqui um aumento real, ou seja, além da inflação, de quase 10% no total de impostos recolhidos pelo governo federal. Aí eu pergunto para você, caro telespectador, a sua renda, por acaso, aumentou 10% acima da inflação como a receita do governo Lula? E os serviços públicos? Eles melhoraram alguma coisa nesse período, segundo a sua avaliação? Aliás, você está comendo mais picanha, como certos demagogos prometeram? O fato é que nenhum outro governo na história dessa república explorou tanto a força de trabalho do brasileiro quanto o governo Lula. O nosso cidadão trabalha, em média, 5 meses por ano só para pagar imposto. E esse trabalhador, ele está percebendo que o seu verdadeiro opressor não é o patrão capitalista que paga muito mais imposto do que lucra. E isso quando lucra. O verdadeiro opressor do trabalhador é o Estado, que cobra seguros obrigatórios, impõe poupança forçada, confisca dinheiro esquecido no banco, cria novas taxas sobre o consumo e fica sempre com a maior fatia do bolo. É por isso que o feriado do 1º de maio se tornou um retumbante fracasso para a esquerda. E não adianta trazer Lula, trazer mortadela, trazer ex-rainha do axé. O trabalhador, CLT, classe média, esclarecido, sabe que a CUT, o PT, o PSOL, etc., não representam seus interesses. Porque essa turma não quer diminuir a gastança do Estado. A sanha arrecadatória desse governo é tão escancarada que chega a ser cômico. Manchete do portal G1. Moedinhas, nos espelhos d'água do Palácio do Planalto e do Palácio do Alvorada vão ser recolhidas para o caixa do governo. E continua, moedas estrangeiras serão convertidas em real. E também, com o dólar batendo R$ 6,30 no pregão, o presidente Lula deve ter ficado de olho nesse troco de pinga. E só um parênteses de uma situação pessoal minha. Hoje o meu irmão caçula me enviou um WhatsApp avisando que é melhor eu comprar logo o presente de aniversário do meu pai, que é uma viagem pro exterior. Ele me mandou essa manchete aqui do Valor Econômico. Tributação de voos internacionais pega setor aéreo de surpresa. Hoje em dia, conforme acordos internacionais, voos que saem do Brasil têm isenção. Mas a ideia é que os voos incorporem a alíquota cheia de 28% de imposto, assim como os voos domésticos, que hoje são tributados somente em 9%. Então, aqui é só mais um exemplo de por que a sociedade apelidou o senhor Fernando Haddad de ministro taxade, aquele que ressuscitou o DPVAT, acabou com a isenção do combustível e taxou as blusinhas. E vejam só o que escreveu essa semana a Folha de São Paulo sobre a fuga de capitais que contribuiu, na verdade, para o dólar disparar essa semana. Empresas podem estar se antecipando a um possível aumento de impostos sobre dividendos, direto ou indireto, via imposto de renda sobre pessoas de renda mais alta, como anunciado pelo governo em novembro. Ou seja, isso é a sociedade se defendendo como pode das agressões confiscatórias do governo Lula, o governo que mais arrecadou na história do país, mas que mesmo assim ainda gasta muito mais do que arrecada sem produzir avanços relevantes na qualidade de vida do brasileiro. A Folha ainda fez a seguinte advertência. O próprio presidente da República, vulgo o senhor Lula, teria de demonstrar que tem consciência do problema fiscal e avisar que seus ministros vão preparar novas medidas de contenção de despesas. Ou seja, Basílio, respondendo aqui a questão em debate, até a Folha de São Paulo, e convenhamos, é uma publicação simpática à esquerda, considera que Lula e seu governo ignoram ou fingem ignorar o problema fiscal. A questão é que, como diz aquela máxima atribuída a Ayn Rand, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E as consequências dessa ignorância estão levando o país para o vermelho.
E é isso aí, meus queridos. Obrigado por vocês assistirem o vídeo de hoje. Tamo junto. Deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo pra gente poder aumentar o número de inscritos, já que meu canal antigo foi derrubado e eu tô começando tudo do zero de novo. Já estamos quase batendo 3 mil inscritos. Eu tô muito feliz com isso. Valeu demais pela força, mas preciso que vocês continuem me ajudando pro canal voltar a ter engajamento e a gente poder disseminar a verdade no nosso país, já que a esquerda quer controlar toda a narrativa, quer controlar os meios de comunicação e a gente não pode permitir que isso aconteça. Conto com você, tamo junto.